Olá meus amigos, bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo do canal Fantech. Nesse vídeo você vai acompanhar comigo como configurar essa câmera IP Wi-Fi para usar sem internet, para você instalar em sítios, fazendas, chácaras, enfim, locais onde não tem acesso à internet. Para você deixar lá gravando no cartão de memória, quando você retornar, você conseguir ter acesso aí às imagens gravadas no aplicativo no seu celular, sem necessidade de tirar o cartão de memória, colocar em um computador, não precisa nada disso. É tudo muito simples, muito rápido e muito prático. Você vai acompanhar comigo todos os detalhes do vídeo na prática. Já quero pedir a sua colaboração deixando o seu like e se inscrevendo no canal, caso não seja inscrito. Eu estou usando aqui esse modelo da Besder. Eu quero te adiantar que independente do modelo, pode ser câmera fixa, câmera no estilo lâmpada, câmera robozinho, desde que a sua câmera trabalha com o aplicativo ICSI, veio aqui no manual, o passo a passo da configuração é basicamente o mesmo. Você vai conseguir configurar a partir desse vídeo. Pessoal, eu quero pedir que você assista esse vídeo em um celular e faça a configuração em outro, ou então assista pelo computador, porque em um determinado momento você vai ficar sem conexão com a internet enquanto faz a configuração, então você não vai conseguir estar acessando o vídeo. Então, se possível, já pega um outro celular para a gente configurar. Você vai seguir o passo a passo comigo aqui e não tem erro. Na embalagem veio também essa fonte de alimentação 12 volts, essa fonte é bivolt, pode ser usada tanto 110 ou 220, que ela vai transformar para 12. Vem também um kit com buchas e parafusos, e essa antena de 5 dBi, já rosquei a antena aqui. E nesse modelo, pessoal, eu vou te mostrar como inserir o cartão de memória. Eu acho interessante, na verdade é quase que obrigatório. Você vai usar a câmera sem internet, então você tem que ter um cartão de memória para gravar. Porque já que você não vai ter acesso às imagens à distância, devido a não ter acesso à internet, precisa de um cartão de memória para estar gravando. E o cartão de memória para a câmera precisa ser um cartão de memória original, um cartão de memória de boa qualidade. Porque se você colocar um cartão de memória ruim, e marca não quer dizer nada, você não consegue saber se esse cartão aqui é original ou não, apenas pela foto, tá? Nem eu consigo, porque hoje em dia se faz umas réplicas tão bem feitas que fica quase impossível de identificar. Mas então você comprando em lojas confiáveis, né, física, ou então vou deixar aqui na descrição o link para você adquirir no AliExpress, que é onde eu tenho mais confiança em comprar cartões de memória de lojas oficiais, né, das marcas oficiais, evitando assim a falsificação. O cartão de memória falso, galera, quando você precisar de ver as imagens, às vezes você coloca aí agora, ele funciona bem, só que ele vai parar muito em breve. Quando você precisar ver as imagens, vai estar lá arquivo corrompido, não vai estar gravando corretamente. Então é interessante colocar um cartão de memória original. Cartão de memória de 32 GB, uma câmera como essa vai gravar aqui em média de 5 a 7 dias, gravando 24 horas. Quando o cartão enche, ela já apaga ali as últimas imagens, né? O cartão trabalha sempre cheio, por isso tem que ser um cartão de memória original. Quando você coloca um cartão que não é original em celular, ele funciona aí por décadas, né? Porque dificilmente você enche ele. Quando enche também não fica ali apagando toda hora. Eu já abri aqui, ó, pra gente ter acesso ao slot do cartão de memória. Então ele fica bem aqui, ó. Eu já havia colocado, mas aqui é só você pressionar, ó. Pressionou. Essa câmera é a prova d'água, tá? A fonte não. Essa fonte ela não deve ficar exposta à chuva. Aqui é só rosquear, ele tem uma borrachinha aqui, mantenha bem fechado. Eu tinha feito um vídeo recente de uma câmera giratória, mas eu achei por bem fazer de uma câmera fixa, né? Porque a câmera giratória, como você não tem acesso à internet, você não vai conseguir girar ela. Então fica meio que inútil o fato de ser giratória. Pessoal, baixar o aplicativo, né? O aplicativo ICSI, baixa ele aí, cria a conta para a gente iniciar as configurações. Eu já vou ligar aqui a câmera na fonte, eu já coloquei o cartão de memória, antena,
Isso aqui, galera, você pode fazer a configuração onde você estiver, né, mesmo com acesso à internet, e depois levar a câmera para o local. Quando você chegar lá, plugar na energia, né, ligar a fonte aqui, ela já vai estar configurada, não precisa fazer mais nada. Eu liguei a câmera aqui, eu vou pegar o meu celular, o aplicativo Xi. Mais uma vez, quero reforçar, é bom você estar fazendo a configuração em outro smartphone, que você vai ficar sem internet por algum tempo e aí você não consegue assistir o vídeo. Aplicativo é esse aqui, ó. Eu já baixei, criei a conta. O aplicativo que eu uso já tem bastante câmeras aqui. Você consegue usar quantas câmeras quiser, né? Desde que seja do mesmo aplicativo. Aqui agora eu vou fechar esse aplicativo. Aí você vai vir nas configurações aqui do seu smartphone, deixa os dados móveis desligados e pressiona aqui, ó, as configurações de Wi-Fi. Eu tinha feito um vídeo recente sobre a câmera giratória, eu fiz um pouquinho diferente, só que aqui eu achei mais fácil. E se você não conseguir a partir desse vídeo, vou deixar aqui na descrição o vídeo da câmera giratória. Mas esse método aqui é mais fácil, é bem simples, não vai ter erro. Então você percebe que as redes Wi-Fi que tem disponível. Agora vamos conectar na rede da câmera. Cadê a rede da câmera? Vamos ativar ela. Você vai vir no botão Reset, né? Essa câmera tem um botão Reset na parte externa. As câmeras lâmpadas e robozinho tem o botão Reset aqui do lado do slot do cartão de memória. Então, esse botão Reset você vai pressionar aqui, ó, por 3 vezes, tá? Vai dar 3 toques breves, tá? A câmera deve estar ligada na tomada, tá? Quando eu for fazer isso. Então aqui é só 3 toques, tipo assim, ó. 1, 2, 3. Vamos atualizar aqui. Você vai ver que já vai aparecer a rede da câmera. Demorou um pouquinho a atualizar. Esse aí, ó. Aqui, ó. Câmera EBCD. Essa nomenclatura muda, mas sempre começa com câmera, às vezes começa com robô, tá? Você vai encontrar uma rede diferente aí, com o sinal cheio, né? Que você está próximo à câmera. Então, essa é a rede da câmera. Você vai clicar nela e vai colocar a senha. A senha, pessoal, é do número 1 até o número 9 seguido do 0. Tipo assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Isso vale para qualquer câmera do aplicativo Xi. Vai mudar a rede, né? A nomenclatura ali da rede, mas a senha é sempre a mesma. Pode ser até câmera estilo lâmpada, robozinho, é tudo igual. Você vai clicar em conectar, vai aparecer a mensagem aqui conectado sem internet. Se aparecer a notificação aqui, você vai clicar que você quer usar sem internet, tipo aqui, ó. A rede Wi-Fi não possui acesso à internet. Você vai clicar em manter. Isso varia da marca do seu smartphone, às vezes a notificação é um pouquinho diferente, mas sempre você vai optar por essa opção de usar sem internet. Vamos agora aqui no aplicativo Xi. Vou clicar nele. Ele já vai abrir com a imagem da câmera. Então é muito simples. Demora um pouquinho, né? Tá sem internet. É normal demorar um pouquinho. Aqui você clica em claro. Tá vendo, galera? Isso aqui é muito simples. Você seguindo aqui o passo a passo que eu tô fazendo, não tem erro, né? Eu quero reforçar mais uma vez, pedir a sua colaboração. Deixe seu like aí. Contribua para o crescimento desse canal. Aqui, se demorar muito, igual está demorando aqui, você pode voltar aqui embaixo e abrir de novo. Mas foi, tá vendo? Agora é só clicar nela e ela vai dar a opção. Às vezes dá a opção para você criar uma senha. Essa câmera eu já havia configurado ela, acho que por esse motivo não deu a opção, mas vamos lá. Se a sua abrir direto assim, ó, não esqueça de colocar senha. Vem aqui em configuração. Primeira coisa que vai fazer é isso aqui, ó. Vem em configuração, gerenciamento de senha. A senha antiga deixa em branco e aqui você vai colocar. Aí é só clicar em confirme as mudanças. Altere a senha com sucesso. Configuração importante aqui, galera, não esqueça disso. É conferir data e hora. Você vem aqui, ó, sobre o dispositivo e agora
coloque para sincronizar, né, o tempo do equipamento. A minha tá certinha, 7h30, olha aqui, 7h31, tá quase certo. Vou clicar aqui, ó, sincronizar, vai ficar tudo certinho. Às vezes ela vem com fuso horário diferente. Pessoal, a câmera já está configurada. Aqui você já pode desconectar ela da fonte e já pode levar para qualquer outro lugar. Quando você ligar a câmera na energia, ela já vai voltar, tá? Já vai aparecer essa rede Wi-Fi. Então, pessoal, deixou a câmera lá fixada, né, gravando. Quando você retornar, o que precisa fazer? Toda vez, chegou mais ou menos próximo à câmera, você vem aqui e conecta na rede da câmera. Ela sempre vai estar aqui disponível. Então é só clicar, não vai gastar mais colocar a senha, porque já está salva. Olha aí, já conectou. Você volta e abre o aplicativo. Agora eu vou te mostrar as imagens gravadas. A mesma coisa, né? Manter, né? Para usar sem internet. Abriu, só clicar aqui. Olha que ela pediu a senha, aquela senha de segurança. Isso aqui é importante, porque se outra pessoa tentar acessar, vai pedir essa senha, aquela senha que a gente criou lá no início da configuração. Vou digitar ela aqui. Digitei a senha, ela já abre. Olha aí, imagem ao vivo. Essa câmera também grava áudio, né? Consegue aproximar aqui, tem um zoom. Agora eu vou te mostrar as imagens gravadas. Você vai clicar aqui, ó, em SD Playback. Clica aqui. Então aqui as imagens gravadas. Onde está em vermelho aqui, ó, é onde teve movimento. Agora que eu fixei ela ali, ó. Aqui ó, o horário, né? Pode abrir também no modo tela cheia. Mesmo a imagem gravada, você ainda consegue dar o zoom, tá? Olha aí, tá gravado, mas você consegue dar o zoom. Você vê que é gravado ali. Agora são a imagem das 7h43 e agora são 8h04. Então, para você ver as imagens também de outros dias, você clica aqui, ó, no calendário aqui embaixo, ou em cima da data. Clica aqui, olha, eu tenho imagem aqui de outros dias também. Tipo ontem. Só que essa câmera estava aqui encostada no canto, né? Não tem nenhuma imagem nítida. Só para você ver, né? Imagem lá do dia 3. Acho que eu estava gravando um vídeo como configurar ela na imagem do dia. Então, pessoal, encontrou o que você estava procurando? Tipo essa imagem aqui, só um exemplo. Vou pegar uma outra aqui de hoje. Supondo que eu estava procurando essa imagem aqui, ó. Se tiver muito pequeno, você pode escolher por minutos, que aí fica mais fácil de você escolher aqui, tá? Fica maior, aí você consegue colocar no ponto certo. Tipo essa imagem aqui, só um exemplo. Supondo que seja essa que eu estava procurando, das 7h58. Ela carregou, eu consigo adiantar, colocar para poder reproduzir mais rápido, tal. Mas o importante é você gravar no seu smartphone, porque quando você for embora você não consegue ter acesso. Então essa imagem aqui é interessante, só um exemplo, tá? Vou deixar aqui na velocidade normal. Você clica aqui, ó, nesse botão aqui de gravar, porque está gravando no meu smartphone. Então quando eu for embora, a imagem está salva aqui. Eu consigo enviar via WhatsApp, né? Eu vou conectar na internet, consigo enviar via WhatsApp ou manter salva. E como eu disse, o cartão ele vai subscrever. Quando encher, ela vai apagar ali as últimas imagens. Ela grava com áudio também, tá? Então, só ativar aqui, a gente consegue ouvir aí o som que ela gravou. Então, galera, uma câmera muito boa, né? Custo-benefício, então nem se fala. Eu tenho clientes aqui que tem várias câmeras dessa espalhadas em vários pontos, porque tipo assim, o cara ia ter o gasto com um DVR para usar apenas uma câmera. Então é mais viável colocar uma câmera dessa. Então cada vez que ele chega no local que essa câmera está instalada, ele vem aqui, conecta, né? Conecta na rede da câmera e consegue ter acesso, pegar as imagens gravadas, igual eu acabei de te mostrar aqui.
Pessoal, o vídeo já está finalizando. Eu espero ter ajudado. E se ficou alguma dúvida aí, deixa aqui nos comentários, tá? Links para você adquirir câmeras e cartões também tem aqui na descrição. Eu recomendo você comprar no AliExpress, é onde eu acho mais seguro as câmeras que eu já trabalho há bastante tempo. E também tem contato comigo, eu sempre tenho câmeras aqui, as câmeras que eu faço o vídeo, eu disponibilizo para ser comercializado. E se gostou do vídeo, se te ajudou, esquece não, tá em tempo. Deixe seu like aí, seu joinha, se inscreva no canal caso não seja inscrito. Eu vou ficando por aqui, mais uma vez espero ter ajudado. Aquele abraço e até um próximo vídeo. Valeu!